Oi, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa aula de alfabetização musical, beleza, pessoal? Vamos aqui para falar de alguns assuntos importantes para quem quer ler e escrever partitura, tá bom? Então, pegue papel, caneta, faça anotações, porque o assunto, apesar de ser básico, é muito importante, tá bom? Vamos lá para o nosso conteúdo. Diminuir aqui essa tela. Pessoal, nós falamos na última aula sobre os acidentes musicais, né? Sustenido, bemol. E aí, isso a gente vai depois, nós vamos ter exercícios, nós vamos ter que falar mais a respeito desses assuntos que foi passado, né? A gente tem que abordar muito isso, a questão da clave, a questão das linhas, a questão das notas musicais, né? Isso é muito importante. E aí, mas para que a gente possa entender melhor, a gente vai falar sobre o ponto de aumento, sobre a ligadura, né? Sobre outros itens aqui. Porque senão você de repente se depara com uma nota, com um ponto, e aí aquilo pode ser... Você pode não entender, né? E é muito simples, tá bom? O ponto de aumento será sempre grafado ao lado direito da cabeça da nota. Então a gente tem que prestar atenção. Sempre o ponto direito ele vai ser grafado do lado direito da cabeça da nota. E a sua finalidade é aumentar a duração da nota em metade de seu próprio valor. Ou seja, pessoal, toda vez que você vê uma nota com um ponto, significa que aquele ponto está aumentando a metade do valor da duração daquela nota. Se você tem, por exemplo, uma semibreve pontuada, levando em consideração a semínima, a figura que vale um tempo, porque como já falamos em aulas anteriores, nem sempre a semínima vai valer um tempo, né? Isso vai depender da barra da fórmula do compasso, né? Mas levando em consideração a semínima como um tempo, a semibreve, então, vai valer 4 tempos, porque a semínima valendo 1, a mínima vai valer 2 e a semibreve vai valer 4. Imagine que você veja numa pauta a escrita de repente, de uma semibreve pontuada. Está dizendo que a semibreve vale 4 tempos, né? Enquanto a pulsação tá 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Né? Então, me imagine que fosse um dó tocando. Seria dó, dó, né? Se essa semibreve tiver pontuada, ela vai valer mais a metade. Então, ela vai valer os seus 4 tempos e mais a metade, que é 2, né? Então, vai ser dó, vai valer 6 tempos. Tá bom? Da mesma forma, para as outras figuras, tá? Ó, pode ser usado mais de um ponto de aumento na nota, porém o segundo aumenta a metade do valor adicionado pelo primeiro. Ou seja, pessoal, o primeiro ponto, se houver somente um ponto na figura, vai aumentar a metade do valor daquela figura, daquela nota. Se houver 2, vai aumentar a metade. E aí o segundo ponto aumenta a metade do que já foi aumentado. No caso, 1/4 do valor original, né? Então, se você tem, por exemplo, uma semibreve que está com 2 pontos, você teria ali então, ao invés de 6, teria 7 tempos. Porque você, por exemplo, a figura original vale 4. Aí você, com um ponto, aumentou mais 2, que foi a metade. E aí, o outro ponto aumenta a metade desses 2 que foi aumentado. Então, é 1. Então, você vai ter 7 tempos, tá? E aí, pessoal, vamos aqui para alguns exemplos que eu coloquei, tá?
O ponto de aumento sobre uma mínima. Nós temos aqui uma mínima pontuada. Isso aqui, imagine que é um compasso, tá, pessoal? Se você tem uma mínima, o compasso 4x4, cabem quantas notas dentro? Depende, né? Mas nós temos 4 tempos, que vai ser preenchido, depende da figura. Por exemplo, uma semibreve, só vai caber uma semibreve. Se for mínima, caberão 2 mínimas. Semínima, 4 semínimas. Colcheia, 8 colcheias, né? Tanto figuras positivas quanto negativas dentro desse compasso. Ou seja, pode ser as notas e pode ser as pausas das suas respectivas. Cada nota tem suas pausas, né? E aí, aqui nós temos um compasso, porque não coloquei aqui, pessoal, o 4x4. Mas vamos imaginar que isso aqui é um compasso 4x4, tá bom? Agora nós temos aqui, ó, para preencher esses 4 tempos, vamos ver se vai dar certo. Uma mínima pontuada e mais uma semínima. Ou seja, nós temos aqui a nota Sol e a nota Lá, que está aqui. O Sol é uma mínima pontuada, significa que uma mínima vale 2 pontos. E se ela tem um ponto, vale 2 tempos, desculpa. A mínima vale 2 tempos. Se ela tem um ponto, significa que vai aumentar a metade do seu valor. Então, 2 mais 1. Então, vai valer 3 tempos. E eu tenho mais uma semínima aqui para acabar de preencher o tempo. Os 4 tempos. Então, aqui nesse caso, pessoal, você conta assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2... É pulsação. 1, 2, 3, 4. Aí, vamos ler essa nota. Vai ser, ó. Sol, Lá. Entendeu? Ó, Sol, Lá. Você vai, se for instrumento de sopro ou violino, qualquer instrumento que seja, você vai fazer Sol, Lá. Tá? O Sol, nesse caso aqui, vai fazer parte, vai estar presente nessas 3 pulsações. 1, 2, 3, 4. O Lá, que é a semínima, vai estar somente no último. Então seria Sol, Lá, Sol, Lá. Tá bom? Então, ó, mais uma vez, um ponto apenas aumenta a metade do valor da figura. E aqui nós temos um exemplo, ó, de uma mínima pontuada. Isso equivale ao quê? A uma mínima mais uma semínima. Quer dizer o quê? Que vai valer 3 tempos, tá? Então, se você tem uma mínima pontuada, é a mesma coisa disso aqui, ó, de uma mínima mais uma semínima. Tá bom? Nesse exemplo, o ponto de aumento foi colocado sobre uma mínima. E isso fez a mínima ter duração de mínima mais semínima, pois a semínima possui metade da duração de uma mínima. Tá vendo, pessoal? Uma nota pontuada equivale a uma nota ligada a outra nota de valor igual à metade dela. Observe agora outro exemplo, dessa vez sobre uma semínima. Mais na frente, pessoal, nós vamos falar sobre o que é uma nota ligada. Aí você vai entender mais. Ponto de aumento sobre uma semínima. Aqui, ó, você vê a semínima, que é a figura que vale um tempo. Se ela vale um tempo, o ponto está dizendo que ela vai aumentar o quê? A metade do seu valor. Então, 1 mais a metade seria 1,5. Isso equivale a uma semínima mais uma colcheia. Tá bom? Aqui, ó, nós temos um exemplo, 4x4 de um compasso. Não está aqui, mas foi isso que eu fiz, tá? Aqui nós temos a nota Mi como semínima e ela tem um ponto. Significa que vai valer 1,5, tá? E aí nós temos aqui, ó, uma colcheia no Fá que vai valer mais meio. Então só aqui nós temos 2 pontos, ó, 1,5, 2 tempos. 1,5 com meio, nós temos 2. Mais 2 aqui, ó, essa vale 1, essa vale 1, dá 4, tá? Então já preencheu o compasso. Tá bom, pessoal? Então esse ponto de aumento serve para isso, para dar um prolongamento na duração da nota. Nesse caso, a semínima foi somada a uma colcheia, pois a colcheia possui metade da duração de uma semínima. Esse ponto de aumento mostrado até aqui é chamado de simples, ou seja, toda vez que tiver apenas um ponto de aumento,
ele será chamado de simples, ponto de aumento simples, tá? O ponto de aumento duplo é aquele que soma metade mais 1/4 do valor da nota. Veja abaixo, foi aquilo que eu falei. Quando você tem dois pontos, você aumenta a metade e aí depois você aumenta, o outro ponto aumenta a metade do que foi aumentado. Ou seja, pessoal, se você tem a metade e você pega a metade dessa metade, você tem 1/4, tá? Isso é matemática. Aí, se você não entender isso aí, qualquer coisa, procura um livro básico de, eu acho que quarta série, terceira, quarta, quinta série, você vai ver esse conteúdo sobre fração. Mas isso é assim, é igual o motorista, né? O motorista que vai abastecer, de repente alguém pergunta, como é que está seu tanque? A gente ouve as pessoas falar assim, não, tem 1/4. Ou seja, se tiver a metade, o ponteiro está na metade. Se tiver 1/4, significa que ele está na metade dessa metade. Ou seja, a metade está aqui, ó. Se o ponteiro estiver bem na metade, do meio aqui, ó, significa que é 1/4. Ou seja, de 4 tem 1, né? Então, o segundo ponto aumenta 1/4. Mas, para facilitar, basta você entender assim. O primeiro ponto aumenta a metade do valor da figura. O segundo aumenta metade do que foi aumentado, tá? Se aumentou 2, vai aumentar só mais 1, o segundo ponto. Se aumentou 1, se tiver 2 pontos, o primeiro aumenta 1, o segundo só aumenta meio, tá bom? Olha aqui, ó. Nós temos uma mínima com 2 pontos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, ó, nesse caso foi somada uma semínima mais uma colcheia. Por quê, pessoal? Ó, quantos tempos? De vez em quando eu estou confundindo a palavra tempo com pontos, tá? Porque estamos falando de pontos, mas não leve em consideração, não. Quanto tempo vale uma semínima? No nosso caso, nós estamos trabalhando que a semínima vale 2 tempos. Se ela vale 2 tempos e ela tem 2 pontos, o primeiro ponto aumentou 1, que é a metade dela. Que ela vale 2, então o primeiro aumenta a metade. E o segundo aumenta a metade do que foi aumentado. Então, se o primeiro ponto aumentou 1, o segundo aumenta meio, tá? Então, você tem aqui a mínima, que é essa figura aqui, ó, a principal. O primeiro ponto aumentou 1, né? Que foi a metade. Aumentou a metade do valor de 2, que é 1. Então, é uma semínima. O segundo ponto aumentou a metade dessa que já foi aumentada. Então, se essa que foi aumentada foi 1, o segundo ponto está aumentando só meio, que seria a colcheia, tá? Então, uma mínima pontuada equivale a uma mínima mais uma semínima mais uma colcheia. A mínima, nesse caso, foi somada a uma semínima mais uma colcheia. Repare que a colcheia é metade do valor da semínima, portanto, representa 1/4 do valor da mínima. Entendeu, pessoal? Então, assim, ó, a primeira figura representa a metade, no caso, o primeiro aumento, né? Essa primeira figura que foi aumentada, ela está sendo a metade da principal. E a segunda, ela representa 1/4 da principal. Mas ela representa a metade dessa que já foi aumentada, né? Veja também o exemplo de ponto duplo sobre semínima, mantendo o mesmo raciocínio. Olha só, nós temos aqui uma semínima com ponto duplo. A semínima ela vale 1 tempo. O primeiro ponto vai aumentar o quê? A metade de 1 tempo, que seria o quê? Meio. Qual é a figura que representa meio? A colcheia, né? E nós temos a próxima, que vai aumentar a metade do que já foi aumentado. 1/4 dessa aqui. Então, no caso, nós teremos aqui uma semínima, que é a primeira, mais uma colcheia e mais uma semicolcheia. Tá bom? Pessoal, espero que vocês compreenderam a questão do ponto. Qualquer coisa, façam pesquisas. Tem muito vídeo na internet, tem muito PDF, tá? E aí, procure qualquer coisa, volta de novo. E qualquer coisa pode, se alguém tiver dúvida, pode nos nossos grupos aí se manifestar, que a gente vai fazer a questão de falar. Ou por áudio, ou faz um vídeo paralelo para poder tirar a dúvida. A ligadura é um arco
ligando a cabeça de duas notas que faz suas durações se somarem. Se as notas tiverem suas hastes voltadas para cima, o arco estará posicionado abaixo do conjunto de notas. Caso contrário, estará acima. Tá? Pessoal, essas dicas aqui é mais para quem vai escrever. Tá? Assim, isso aqui, ó. Se as notas tiverem suas hastes voltadas para cima, o arco estará posicionado abaixo do conjunto de notas. Caso contrário, estará acima. Então a gente tem que prestar atenção nisso aí. Vai que de repente você quer compor uma canção, né? É pedido para você. Agora mesmo, o último trabalho que eu fiz da faculdade, da disciplina de flauta doce, a professora pediu para que eu fizesse uma composição e usasse os elementos, né? Então, assim, quando você vai compor, você precisa saber escrever. E aí é um conteúdo importante, né? Para quem toca, para quem quer ser músico. Não só a leitura, mas a escrita também. Ligadura de duração ou prolongamento. Porque existe, pessoal, alguns tipos de ligaduras. Tá? A primeira que eu quero falar aqui é da de duração ou prolongamento. Ela pode ser chamada de ligadura de duração ou pode ser chamada de ligadura de prolongamento. O objetivo da ligadura de duração ou de prolongamento é quando colocamos ela em sons da mesma altura, né? Serve para somar a duração dos sons. Somente a primeira nota é articulada. Então, pessoal, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Esse exemplo que eu coloquei, pessoal, para quem não sabe, existe um programa ou aplicativo chamado de MusaScore. Para quem mexe com música, pessoal, é importante demais ter esse aplicativo no computador ou eu acredito que ele tem para celular, não tenho certeza. MusaScore. E aí você escreve, se você tiver dúvida, você pode escrever a partitura. Por exemplo, você tem uma partitura que você vai tocar. Aí tem uma frase que você tem dúvida. Então você pode transcrever ela para o programa e automaticamente você coloca também a velocidade, 100 BPM, 80 BPM, né, que é batida por minuto. E aí ele executa e tem som também. E aí você escuta como é feita aquela execução. Esse desenho eu fiz no MusaScore. E aqui, ó, um exemplo da ligadura de prolongamento. Nós temos a nota Mi. Mais uma vez nós temos um compasso 4x4, tá bom? Eu não deixei escrito, mas é um compasso 4x4. É tanto que você vê que a mínima vale 2 tempos. Nós temos aqui 2 semínimas com mais 2 tempos, valendo 4 tempos, tá? Agora, olha o que aconteceu aqui. Nós temos uma mínima com um arco ligando aqui para essa semínima. Isso aqui, pessoal, quer dizer, ó, o nome, ó, ligadura de duração ou prolongamento. Somente a primeira nota é articulada. Se você está tocando aqui, nesse caso aí é um Mi. Então, Mi, o Mi seria 2 tempos. Mas como está ligado, vai ter 3 tempos. É praticamente como lembra lá do ponto de aumento? Né? Se nós tivéssemos a mínima pontuada, ela valeria 3 tempos. Né? Aqui também é a mesma função. Porque você vai executar só a primeira. Você vai Mi, 3 tempos aí, ó, Sol. Que nesse caso é Mi, Sol. Né? Já deu 4. Ó. Tá? Se não tivesse a ligadura, seria Mi, Mi, Sol. Mi, Mi, Sol. No caso com a ligadura seria Mi, Mi, Sol. Ou seja, vai valer... O som vai demorar 3 tempos. A duração dele vai ser 3 tempos, né? E aí o Sol é articulado de novo. Ou seja, você vai tocar apenas a primeira nota, Mi, né? No caso aqui só tem uma nota mesmo, que é o Mi. Mas aí você vai articular só essa primeira. Essa outra aqui você não articula de novo não, porque senão seria Mi, Mi. Não, é Mi, Sol. Tá? Ligadura de expressão é a próxima ligadura que nós vamos falar. A ligadura de expressão é colocada sobre figuras de altura diferentes que devem ser produzidas unicamente sem interrupção. Pessoal, isso aqui, ó. Olha o que eu fiz. Eu coloquei 4 semínimas para representar um compasso
E aí eu coloquei Mi, Fá, Sol, Lá. Mas note que tem uma ligadura, um arco que está ligando todas essas notas, ó. Isso quer dizer que somente a primeira nota ela vai ser articulada. E você vai fazer esses sons, as demais notas, né? Vai ser ligados, né? Que é justamente essa ligadura de expressão. E aí, olha aqui outro exemplo, né? Nós temos aqui Sol, né? Um Sol, um mínima. Aí nós temos outra mínima aqui. Preencheu aqui o compasso, ó, mas você vê que todas essas notas aqui, ó, estão com esse arco de ligadura. Então você vai tocar só com um sopro, vamos dizer assim. Se for instrumento de sopro, você vai apenas um sopro e você vai articulando até terminar as notas. Se for com violino, você vai fazer uma forma... eu não toco violino, mas o que você vai fazer? Em apenas uma execução, você vai estar mudando as notas, entendeu? Sem interrupção. Diferente de você fazer elas. Dó, Ré, Mi, né? O ligado não, você vai fazendo, ela vai sendo um som contínuo, vamos dizer assim. Tá bom, pessoal? Então, acredito que sobre ligadura é isso. A primeira, vamos recapitular aqui, é a ligadura de duração ou de prolongamento. Ela só aumenta o valor da nota. Então não esquece disso. Se você vê uma ligadura em qualquer música, só assim, para uma ou outra nota, ela está prolongando o tempo dessa nota, né? No caso, se ela valer 2, ela vai valer 3. Se ela, entendeu? Vai depender da nota, da figura que tiver sendo representada. Mas é isso, ela vai estar ligando, você vai estar, né, ligando uma nota a outra com apenas um toque. Já nessa aqui, na primeira, sempre, geralmente, ela vai ser... Eu falo geralmente para não dizer sempre, né? Vai ser a mesma altura, a mesma entoação da nota, né? Vamos ver aqui o que ele falou. A ligadura, aqui, ó, ligadura de duração prolongamento. É quando colocada sobre sons de mesma altura, tá vendo? Então, é sobre sons de mesma altura, a de prolongamento. Já a de expressão, não. Ela é colocada em sons de diversas alturas, de figuras diferentes, que devem ser reproduzidas unicamente sem interrupção. Aquilo que eu falei. Você faz uma única execução, mas você vai tirar todos esses sons, tá? E aí, pessoal, nós temos agora as quiálteras. As quiálteras são grupos de figuras que aparecem em menor ou maior número do que o estabelecido pelo compasso, ou o tempo dos mesmos. É utilizada na divisão irregular de um ou mais tempos do compasso. Pessoal, as quiálteras é o seguinte. Até agora, nós estudamos que o tempo das figuras são certos, né? Por exemplo, tem figura que vale 4, tem figura que vale 2, tem figura que vale 1, tem figura que vale meio, e assim sucessivamente. Só que haverá momentos que em um tempo você vai ter que executar 3 notas, tá? E em um tempo você vai ter que executar 5 notas, né? No caso das 3 notas, que são tipos de quiálteras, né? Tem com 3 notas, com 5 notas, com 7 notas. Com 3 notas é chamada de tercinas. Com 5 notas é chamada de quintinas. Com 6 notas, sextinas, e com 7 notas, septinas. Então, o que vai acontecer? Aqui, pessoal, ó, você vê as quiálteras, elas precisam ter esse desenho, esse colchete, né, com um número que está representando, está dizendo que nesse tempo será tocado essa, ao invés de 1 ou de 2, será tocado 3 notas musicais. Nós vamos dar um exemplo aqui embaixo, tá? Por exemplo, tercina, ó. Quando você vê esse tipo aqui, ó, que pode ser assim, com ligadura, pessoal. Tem pessoas que colocam a ligadura assim, esse arco, né? Mas o mais comum é as quiálteras aparecer com esse colchetezinho aqui, ó. Tá? Então, quando você vê isso, tá? Você vai saber que é uma quiáltera. E aí, a tercina, eu vou dar um exemplo para você. Imagine que você tem um compasso assim, ó. 1, 2. 2 por 4, né?
Vamos botar 4x4. 1, 2, 3, 4. Se você fosse digitar, por exemplo, em colcheia, seria assim, ó. Tá, 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 tá. 2 notas em cada batida. Se fosse nota mesmo musical, seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, né? Dó, Ré, Mi, Fá, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tá? E aí, no caso da tercina, porque o que o autor fez? O autor quer colocar no lugar dessas 2 colcheias, ele quer colocar 3. Mas na música a gente sabe que, até onde a gente aprendeu, que isso seria praticamente impossível, né? Para justificar esse tipo de situação, usa-se mão desse recurso das quiálteras. Então, seria tá, 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 tá. Ó, Dó, Ré, Mi, Fá, né? Ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. De 3 em 3. Tá bom? Isso é a tercina. Então seria, ó, vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer tá como se fosse batida numa caixa, tá? Seria tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ou seja, cada pulsação você tem 3 notas sendo tocadas. Isso é a tercina. Você pode fazer isso com o seu instrumento. Você pode pegar o seu violino, o seu violoncelo, pode pegar qualquer instrumento, violão. Aí você pode fazer a escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí você faz. Em cada tempo, você bota um metrônomo bem lento. Você bota um metrônomo, por exemplo, 40, 50, 60 BPM, sei lá. Bem lento. Tipo assim, ó. Bem lento. Aí você vai fazer assim, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Aí vai fazendo de 3 em 3. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Aí quando você for aumentando, vai ficar assim, ó. Tá, 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 tá. Tá? Isso é muito usado em alguns tipos de ritmo, né? Esse tipo de... Tem um... Eles chamam em inglês, eu não sei falar direito, é shuffles, né? Um tipo de rock and roll, tipo de blues que utiliza muito essa técnica de tercina. Tá, 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 né? Isso é baseado mais ou menos nesse tipo de som aí. E aí nós temos aqui, pessoal, um exemplo de tercina, tá? Uma partitura, eu coloquei aqui, ó. Significa que para cada tempo, ó, vai ser tocado essas 3 notas, né? Ó, 3 notas, 3 notas, 3 notas. Aí aqui nós temos, ó, por exemplo, 4 notas. 4 notas é semicolcheia comum, né? Tá, 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 tá. 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 Tá, né? Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. São 4 notas em apenas uma pulsação. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. A tercina é 3. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Enfim. Aí nós temos aqui na frente, ó. Nós vimos aqui a de semicolcheia. Aí nós temos aqui na frente a de 5 notas, que são quiálteras de 5 notas. Ou seja, em apenas um tempo, você vai ter que digitar 5 notas. Ao invés de fazer só 4 ou só 2, que são tempos inteiros, você vai fazer 5, que seria tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Entendeu? Então é essa dinâmica, ó. Você vai imaginando o pulso. Seria 1, 2, 3, 4. Para cada batida dessas tem 5, ó. Para cada batida dessas são 5. Então seria tá 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 tá. Ele é complicado, a septina, mas é muito utilizado. Tá bom? Então, basta você... Isso requer treino, pessoal. Aqui nós estamos falando de teoria. Mas quando se passa por um instrumento musical, você tem que sentar para você fazer isso. Tercina. Você pega a escala e faz ela em tercina. Existe muito exercício por aí na internet, em métodos musicais, entendeu? Onde tem os exercícios em tercina. Você vai fazer de 3 em 3. Você pode pegar a escala natural e fazer. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Vai embora. De 3 em 3. Sobe e desce. Sobe e desce a escala. Você pode fazer com a escala natural, você pode fazer com a escala menor, né? Maior natural, né? E menor.
E aí, ó, nós temos aqui a de 6, que seria a sextina. Ao invés de fazer com 4, que igual como eu falei, ó, a pulsação tá 1, 2, 3, 4. Se fosse com 4, seria ta 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 ta. 5 e assim vai. Com 6 seria e aí vai embora. De 6 em 6, pessoal, para cada tempo. Você tem que começar lento, você tem que fazer isso lento, tá? Para poder... Eu vou pegar o violão aqui, só para mostrar para vocês mais ou menos como que seria a sextina, tá? Ó, você pode pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui a escala de dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria assim, pessoal, ó. Você pega isso vale para qualquer instrumento. Então seria, por exemplo, o metrônomo tá 1, 2, 3, 4, né? Tá. Você faz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Tempo forte é sempre a primeira nota, ó. Tá. Aí vai aumentando a velocidade, ó. Tá. Tá, pessoal? Então, essa é a sextina. E aí, as outras é na mesma concepção. Na mesma ideia. De 5, de 6, de 7. Tem que treinar. Para fazer isso, vai ter que treinar, pessoal. Aí vai ser a diferença entre os fortes e os fracos. Porque os que tiver achar dificuldade, os que não tiver força de vontade, vai logo achar difícil, vai parar. Entendeu? Mas não é difícil, é treino. E outra coisa que eu quero falar para vocês, instrumento musical é treino. Não adianta, eu vou participar da orquestra, porque a doutora, porque o Zenildo, porque o meu pai quer. Não adianta, você tem que se esforçar. Os grandes músicos, pessoal, são aqueles que treinam muito. Então, presta atenção aonde tem um bom músico. Você vê ele mexendo no seu instrumento muitas vezes. Se for instrumento de sopro, você escuta na sua vizinhança o camarada treinando, tá? Independente de qual instrumento. Então, pessoal, eu acredito que era isso nessa aula que eu queria passar para vocês, tá bom? Acredito que é isso. Ponto de aumento, eu expliquei para vocês. Primeiro ponto, aumenta a metade do valor da figura. O segundo, aumenta a metade do que foi aumentado. O segundo ponto, né? E aí falamos da ligadura. A ligadura, pessoal, também essa ligadura que você faz, a de expressão, ela é conhecida também como legato. Então, se você vê na música aquele arco escrito legato, é porque esse é o nome, tá? Também, muito utilizado. E aí, você vai executar apenas a primeira e as demais, no caso de uma única execução, ou no caso, eu não sei falar, né? Nesses instrumentos de corda que vocês utilizam na orquestra, violino, violoncelo, né? E com a única pegada ali, você vai fazer todas as notas que tiver dentro daquela ligadura. E se for instrumento de sopro, vai ser com apenas um fôlego, né? Você vai tirar todas aquelas... apenas um sopro, né? Você vai tirar todas as notas. E aí falamos das quialtras, que elas vêm vêm ajudar quando você precisar colocar dentro de um tempo notas que não seja... já conhecida como essas figuras comuns, né? Por exemplo, todos os tempos corretos que a gente estudou. Semibreve, mínima, semínima, cocheia, semicocheia, fusa, semifusa. E aí, para poder colocar 3 tempos dentro de... 3 notas dentro de um tempo, você vai usar as quialtras. A tercina, né? A de 5, as quintinas. A de 7, septina. A de 6, né? Sextina. Essa de 6, principalmente guitarristas, usam demais, tá, pessoal? Mas elas todas são usadas, depende da composição da música. Tá bom, pessoal? Então eu espero ter ajudado vocês nesse vídeo. E já eu espero vocês lá no próximo vídeo. Beleza? Até a próxima!